Vemos Saitama andando debaixo do sol quente, dizendo para o Esperma Negro parar de segui-lo. Ele mal vai ter tempo para cuidar do cachorro. Imagina de um macaquinho esquisito. E de repente Black Sperm começa a falar dizendo para Saitama deixá-lo ir com ele. Ele até ajudaria com as coisas de casa. Black Sperm, em pensamentos, dizia que deu muita sorte, já que Saitama parece não perceber que ele era um monstro. Continuar fingindo que era um macaco falante era a melhor escolha, para se abrigar na casa de Saitama até ele se recuperar. Saitama se perguntava se no seu novo condomínio eles aceitavam animais. Ele planeja colocar uma casinha de cachorro do lado de fora. Black Sperm já começa a elaborar um plano, dizendo que vai se esconder na casinha do cachorro. Ele diz que o nome do cãozinho é Rover, e Saitama estava preocupado com o Manako, e pergunta se Black tinha visto um monstro de um olho só andando por aí. O Esperma Negro acaba imaginando o monstro errado. Ele se lembra de Gyoro e diz que não sabe. Provavelmente, esse monstro teria morrido no ataque disparado por Tatsumaki. Saitama diz que estava tudo bem e de repente ele fica surpreso. Daquela distância já dava para ver sua nova casa. Vemos então uma estrada que seguia até a Associação de Heróis, que agora era um condomínio. Black estava impressionado com o tamanho daquele lugar e de repente começamos a ver uma reunião dentro da associação. Eles estavam apresentando os benefícios daquele condomínio de apartamentos que foram construídos usando os conhecimentos de toda a Associação de Heróis. Vemos os heróis Sobrancelua, Crescente e Green conversando. Eles se perguntavam que diabos de reunião era aquela. Essa instalação foi construída para originalmente acomodar milhares de habitações e por preencher as acomodações só com pessoas ligadas à associação, muitas habitações ainda estavam vazias. E por isso eles estavam divulgando a um público restrito como propriedades de luxo para angariar fundos. E é claro, os ricos são o público-alvo, já que dá para considerar esse lugar como um abrigo de escalas nunca antes vistas. Se o dinheiro pode comprar a segurança, com certeza há cada vez mais pessoas que estão dispostas a pagar o que for. Isso porque os níveis de desastres dos monstros de hoje em dia não são brincadeira. Até mesmo os de nível demônio agora aparecem mais de uma vez por mês. A propaganda era que para esses apartamentos de heróis, monstros não são nenhuma ameaça. Isso porque esses apartamentos da associação existem inúmeros heróis profissionais de rank A ou superior. Aqueles que residem no condomínio de heróis são a elite, com histórico aprovado. Então mesmo na chance remota de que algo aconteça, vocês terão pessoas fortes e confiáveis morando por perto. E por isso não precisam mais fugir. Os ricaços ali presentes ficam intrigados com essas palavras. E nesse instante a associação apresenta os dois heróis encostados na parede. Os heróis classe A Sobrancelua, Crescente, rank 25 e Green, o rank 24. É dito que eles seriam guarda-costas pessoais das pessoas que morarem naquele lugar. Os heróis são pegos de surpresa com essa informação. E Green já imaginava que precisariam pagar de alguma forma o aluguel. Afinal eles estavam morando ali de graça. Uma mulher da plateia diz que apesar deles serem heróis, ainda eram humanos, e por isso a segurança não estaria completamente garantida. O representante da associação concorda. Eles podem se cansar ou sofrer acidentes. Isso não pode ser chamado de segurança absoluta. É claro, até porque não existe nada absoluto, se tratando de humanos, é claro. E por isso agora a associação iria mostrar uma informação secreta, uma apresentação especial apenas para os seus olhos. Essa é a arma secreta da Associação de Heróis. Esse é o Sistema Integrado de Defesa Antidesastre de Monstros, do conjunto de apartamentos do QG da Associação de Heróis. Esse é o sistema de defesa completo, elaborado e construído pelo herói de classe S, o Metal Knight, uma autoridade no desenvolvimento de tecnologia militar. Usa sensores especiais para reagir ao ataque e eliminar qualquer fator de desastre que possa estar tentando invadir as instalações. Uma inteligência artificial treinada para lidar com uma variedade de situações responderá apropriadamente, baseando-se no nível de ameaça do monstro. 24 horas por dia, não importa o que aconteça, ela não permitirá que monstros entrem. De acordo com o Cavaleiro de Metal, só esse sistema de defesa já faz um trabalho mais efetivo que todos os heróis de classe A juntos. E com base nisso, a associação dizia que o condomínio oferece segurança absoluta. Saitama chega na frente do portão com seus novos amigos.
Porém, de repente, o alarme dispara detectando um fator de perigo. Saitama se perguntava o que foi, e Black Sperm acreditava que era um detector de metal, e por isso seria melhor jogar fora os cabides e a frigideira que Saitama pegou nos entulhos. Porém, o Careca de Capa diz que não, ele irá precisar desses objetos. O sistema de segurança havia identificado os dois monstros ao lado de Saitama, e por isso é acionado o sistema de defesa nível 1. De repente, o portão se abre e um enorme robô com braços de bastão e um número 1 em seu peito aparece. Ele rapidamente identifica os monstros. Percebemos que o robô vai direto atacar Black Sperm, porém Saitama estava no caminho e acaba parando aquele golpe. Com apenas esse movimento, Saitama quebra um dos bastões de metal do robô e logo em seguida ataca com um poderoso tapa. Ele consegue destruir completamente aquela máquina e uma enorme explosão se forma. Saitama se perguntava o que era aquele robô e Black Sperm fala que ainda não acabou, tem mais um inimigo se aproximando. Aquele era o sistema de nível 4 que se aproxima pela fumaça. Eram vários robôs sentinelas, máquinas com tentáculos de metal enormes. Esses robôs começam a disparar contra Saitama. Vemos Rover e Esperma Negro correndo para não serem atingidos por aqueles disparos. Saitama anda na direção das máquinas e seus tiros não faziam o menor efeito contra o Careca de Capa, que diz: quando os aparelhos não querem funcionar direito, a gente ajeita na base da porrada. Mais uma vez, com seu poderoso tapa, Saitama destrói aquelas máquinas. Os guardas da associação que monitoram as câmeras percebem que algo estava acontecendo e, devido à fumaça e às explosões, eles não conseguiam enxergar nada pelo vídeo. Sendo assim, acionam alguns heróis moradores para o portão 9. Chegando lá, vemos que Saitama havia destruído todos os robôs e passava tranquilamente pelo portão, ao lado de seus novos monstros de estimação. Ele acreditava que esses robôs atacavam humanos e eram invasores, e se perguntava se esse QG teria algum futuro assim com tão pouca segurança. Black estava com um mau pressentimento, e vemos os seguranças da Associação de Heróis pelos corredores. Eles perguntam para Saitama o que houve. O Careca de Capa começa a falar sobre as máquinas, e no mesmo instante o segurança fica surpreso, dizendo que cada um desses robôs custou 9 bilhões para ser desenvolvido. Saitama no mesmo instante se assusta e começa a suar frio, enquanto Black Sperm se abraçava com Rover para tentar se esconder. Saitama, com medo de ter que arcar com prejuízo, diz que as máquinas explodiram do nada, e de repente alguém se aproxima falando que Saitama estava falando a verdade. Esse era o herói de classe S King, que diz: eu também vi aqueles robôs, eles meio que explodiram repentinamente. Depois de King falar isso, os guardas acabam acreditando. Saitama então se aproxima e, revirando suas coisas, ele diz que foi mal. Ele conseguiu achar o Game Boy que o King emprestou, porém ele estava um caco. O herói de classe S diz que estava tudo bem, ele só passou por ali, pensando que Saitama queria jogar aquele jogo de luta, para eles celebrarem a casa nova. Saitama fala que não estava afim, já que King não pega leve nem mesmo com os novatos. E o herói de classe S diz que então estava tudo bem, e se despede, afinal ele devia alimentar o seu peixe dourado. Em meio aos heróis que chegaram até o portão 9, vemos os vizinhos de Saitama, que diziam: ele está tendo uma conversa séria com o King, e aquele cara é um novato, quem é ele? Esse é o herói de classe A, rank 39, o Careca de Capa. Na Associação de Heróis, mais precisamente no Departamento de Justiça, vemos dois agentes conversando. Eles diziam que o Metal Knight fez um trabalho bem ruim. Foram jogados bilhões dos fundos de associação de heróis para desenvolver aqueles robôs, e eles explodiram por causa de um defeito. Os agentes estavam enviando as imagens do sistema de segurança para o Cavaleiro de Metal, e se perguntavam que tipo de desculpa o herói iria dizer, já que nem mesmo vai às reuniões de heróis, e se gabava que aquele sistema poderia repelir qualquer monstro. Somos então levados até o laboratório de Metal Knight. Vemos sua verdadeira identidade, o Dr. Malfoy, que revisava as imagens das câmeras, vendo todos os seus robôs sendo destruídos até o nível 10. Ele acha aquilo surpreendente. Os robôs de nível 10 tinham o poder de batalhar contra dois monstros de nível demônio simultaneamente. E além disso, quem fez isso foi um Zé Ninguém, da Associação de Heróis. O classe A, rank 39, Careca de Capa, um novato. Saitama teria entrado na Associação de Heróis sendo um rank C há 65 dias atrás,
promovido à classe B há 43 dias atrás e agora para a classe A há 2 dias. Bofoi acha essa evolução de Saitama bem rápida e, invadindo a base de dados da associação, ele tenta descobrir alguns segredos sobre o careca de capa. Entre seus maiores feitos estavam a prisão do ninja marginal Sonic na cidade Z, além de ajudar na destruição do meteoro que iria cair na cidade Z. Ajudou a derrotar o líder do povo do Mar Profundo na cidade J. Participou da batalha contra o monstro humano Garou na cidade Z. As atividades dele são normais. Parece que ele está construindo um bom histórico. Foi o novo detentor do recorde de aptidão física. Então a associação não sabe de tudo sobre ele. Com base nos vídeos, ele deve ser tão forte quanto um classe S, talvez até mais. Bofoi diz que se por acaso Saitama vier a ser um inimigo seu no futuro, ele deveria ficar de olho nele. Vemos então uma reunião de 2 dias antes na Associação de Heróis. Vemos City, o ministro oficial de justiça da Associação de Heróis, e ele diz que essa reunião de emergência foi feita pelo alto número de relatos que recebemos de fenômenos sem explicação durante a missão contra a Associação de Monstros. E esses acontecidos podem estar relacionados com a profecia da Terra estar em perigo. E por enquanto todas as informações trocadas ali devem ser mantidas em sigilo. Estavam presentes apenas os heróis classe S Homem-Zumbi, Flash da Velocidade da Luz e Genos, além do herói de classe A Máscara Doce, o Ministro City e Sekinger. Zombie-Man se perguntava o porquê de manter as coisas em segredo a essa altura do campeonato. Flash diz que até mesmo os heróis disseram que qualquer um poderia virar um monstro a qualquer momento, e por isso devem ter cuidado. City diz que é exatamente por isso que devem ter certeza das informações e contramedidas antes dessas informações virem a público. Sekinger fala que isso poderia até mesmo criar um pânico generalizado devido ao medo e ansiedade de não saber quando pessoas próximas podem se tornar monstros. Máscara Doce diz não entender muito bem o que eles estavam falando. Ele pergunta como qualquer um poderia virar um monstro, já que sua agenda estava lotada, ele não conseguiu ler os relatórios e por isso precisava de um resumo. Genos então diz que vai explicar e precisaria de 3 horas do tempo para falar sobre seu mestre Saitama. Ouvindo aquilo, City decide deixar Genos por último e pergunta a Zombie-Man, o executivo da Associação de Monstros, Mendigo Imperador, com quem você lutou, você teria algum detalhe sobre esse caso único de monstrificação? Homem-Zumbi responde que sim. Ele disse que quando ainda era humano, recebeu um poder divino de uma coisa que ele chamou ser Deus. Todos ali presentes ficam bem apreensivos após ouvir isso. E Zombie-Man continuava. Durante a luta, eu achei uma abertura e o imobilizei. Eu tentei fazer com que ele falasse mais sobre isso. Porém, do nada, ele começou a virar sal e cinzas e então morreu. Deus foi a última coisa que ele disse. Parece que no momento ele foi calado à força. Flash perguntava se nessa hora Homem-Zumbi teria ouvido algo dito telepaticamente. Isso porque enquanto ele operava nas partes internas do esconderijo dos monstros, ao lado do Careca de Capa e Manako, eles se depararam com algo. E aquela coisa tentou lhes dar poder, e disse que se receberem e não fossem dignos, eles seriam confiscados, se comunicando diretamente com suas mentes. E Zombie-Man então revela que nos últimos momentos de Imperador Mendigo, parecia que ele estava ouvindo algo pelo jeito que ele ficou. Flash diz que se eles assumirem que a causa da morte do Mendigo Imperador foi esse tal confisco, podemos presumir que nós dois encontramos o mesmo Deus. A Mai Mask se perguntava se isso não seria só coisa de um dos líderes da Associação de Monstros, até porque a verdadeira identidade de Gyoro era uma paranormal humana. Flash diz que se esse fosse o caso, seria normal apenas um dos executivos terem esse poder. Inimigos assim não seriam o bastante para levar Blast ao ponto de se esconder nas sombras e o perseguir. City, você sabe sobre algo que está escondendo com Blast? Ele mandou saudações para você. City revela que escondia algo. Nos últimos 20 anos, Blast tem lutado continuamente contra esse tal Deus que vocês encontraram. Blast, seu parceiro e um grupo de colaboradores estavam procurando por um cubo misterioso que podia transformar humanos em monstros. Vemos então em um flashback o herói Blast e um tipo de ninja que ao que parece pode ser o criador da aldeia ninja que Flash e Sonic treinaram. City diz que ao longo dos anos, o cubo foi tido como um dispositivo de comunicação com Deus, o que alguns chamariam de Oparts, artefatos que não conseguem ser interpretados pela paleontologia.
Blast os coletava junto de seus parceiros e tentavam analisá-los. Porém, finalmente há 2 anos, enquanto Blast lutava contra a Centopeia Anciã, ele entrou em contato diretamente com Deus. Ele recusou a transação de poder e tentou enfrentá-lo. Naquela época, a associação não poderia fazer nada contra esse oponente, mesmo atacando com tudo. Para começar, nenhum de nossos sensores foram capazes de detectar aquilo, sendo nessa batalha que Blast ganhou a sua cicatriz no rosto, e percebendo que seria mais seguro se ninguém conhecesse a existência de Deus, o Blast sumiu sem dar motivos, para tentar proteger a todos. Flash entende que então Blast estava procurando contramedidas por conta própria, e Zombie Man dizia: imaginei que o maior herói da classe S fosse ter um bom motivo para não se mostrar, mas travar uma guerra de um homem só contra Deus, para que não sobrasse pra gente, durão é pouco pra esse cara. Genos fala que isso é uma pena, se tivessem falado sobre isso mais cedo, o seu mestre Saitama, o careca de capa, já poderia ter resolvido tudo. E City diz que não, já que o único motivo de Blast conseguir lutar contra Deus é devido sua habilidade de manipular o espaço-tempo. Outros heróis não teriam como fazer nada. Genos pergunta se isso seria verdade, e então apresenta seu segundo núcleo, que veio do futuro. Ele dizia: não consegui colocar isso no meu relatório, mas eu vou falar sobre uma tática que poderia ajudar a resolver esse problema. Genos então conta sua história para eles, sobre o que aconteceu durante a batalha contra Garou, entre Saitama e Garou, o próprio Genos e os outros heróis também. Foram cerca de 4 horas de explicação, e por isso Máscara Doce saiu mais cedo devido à sua agenda. 90% do discurso de Genos foi sobre Saitama, e Sekinger perguntava se Genos alegava mesmo que Saitama voou para Júpiter, destruiu o planeta e depois voltou. City ainda fala da parte que Saitama voltou no tempo e mudou a história, isso é bem anormal. Flash fala que mesmo King conseguiu apenas usar a lua como saco de pancadas. City fala que eles precisam confirmar com Saitama pessoalmente se ele derrotou mesmo Garou, e Genos então revela que seu mestre não teria metade das memórias de sua luta contra Garou. Flash diz que se fosse para puxar o saco de alguém, o Genos poderia ter inventado uma mentira menos absurda. Zombie Man diz que se esse era o caso, poderiam então perguntar para o Garou. Sekinger porém fala que, ao que parece, o choque do último soco que Garou recebeu fez com que ele perdesse as memórias também, e por isso não teria nenhuma informação definitiva. E o que podem dizer realmente é que as interações com a dimensão de Deus aumentou rapidamente. O Blast disse que deve ter algo em nossa dimensão evocando, e provavelmente, galera, essa deve ser a presença de Saitama. City diz que isso ainda estaria sob investigação, e em breve Blast voltaria com um novo plano. Genos diz para City, se ele ouvir algo do Blast, deveria entrar em contato rapidamente com o careca de capa, o seu mestre Saitama. Ele é a contramedida para tudo. Genos então vai embora dali. Flash por sua vez diz para City falar para Blast acabar logo sua luta contra Deus e vir lutar contra ele. Enquanto isso, Zombie Man pensava nas palavras de seu criador, o Dr. Genos, da Casa da Evolução. O herói que ele disse ser o mais poderoso, que em troca de quebrar o seu limitador, ele teria perdido o cabelo, e com isso, o herói de classe S foca seus pensamentos em Saitama. Enquanto isso, Flash chamativo vai embora dali, dizendo que achava que Saitama era um subordinado do ciborgue demoníaco, mas é justamente o contrário. Flash não sabia o quão verídica era a história de Genos, porém Saitama era como um diamante bruto, e dentro de seu carro Máscara Doce observava a foto de Saitama em seu celular e dizia: o ciborgue demoníaco tem o que é preciso para estar na classe S, e se esse cara conseguiu o cativar, então ele deve ser o herói ideal.